Galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Wilton Forte. Hoje vamos falar do capítulo 5: Terra, movimentos, orientação e localização. Movimentos da Terra. A Terra ela possui dois movimentos, de rotação e translação. Rotação é responsável pelo movimento aparente do Sol, é um movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, ele dá a sucessão dos dias e as noites, duração de 24 horas. Vale ressaltar o seguinte: o movimento de rotação é de oeste para leste. Movimento de translação. O movimento de translação é que vai definir as estações do ano, tá? É o movimento em que a Terra faz em torno do Sol, que tem a duração de 365 dias e 6 horas, tá? Então, o movimento de translação mais a inclinação do eixo da Terra, ele vai definir as estações do ano, ou seja, a diferença de luminosidade no hemisfério norte e no hemisfério sul. A gente tem aí, por exemplo, as quatro estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. As principais características, né? A gente observa aqui nessa imagem, o outono, onde as folhas caem, o inverno, né? Temperaturas mais baixas, o verão com temperaturas mais elevadas e a primavera, né? A época em que as plantas elas começam a florescer. Movimentos da Terra e estações do ano. Então vamos lá. O equinócio. O equinócio é dias e noites iguais. Isso vai acontecer principalmente em que época? Né? Vai acontecer no 21 de março e 23 de setembro. E o solstício é dias e noites diferentes. Ou seja, acontece dia 21 de junho e dia 21 de dezembro. Então vamos lá, analisar essa figurinha aqui, né? Então vamos ver aqui. Vou começar primeiramente aqui nesse movimento aqui. Então, por quê? Porque essa época do ano a Terra está passando nesse momento aqui, tá? Ao redor do Sol. Então, no mês de março, tá? 21 de março, é primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Ou seja, no hemisfério sul, onde se encontra o nosso país, é outono, tá? Outono. Já em, já em 21 de junho, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, o inverno está chegando. Em setembro vai ser o quê? 23 de setembro vai ser outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Ou seja, ao contrário daqui, tá? Dessa primeira figura que a gente apresentou. Já dia 21 de dezembro vai acontecer o quê? Vai acontecer o inverno no hemisfério norte, tá? E o verão no hemisfério sul. Outra característica muito importante que a gente tem que observar, o que é o periélio? É a aproximação máxima em relação ao Sol, ou seja, a Terra, tanto aqui em março como em setembro. E o afélio é o afastamento máximo da Terra em relação ao Sol, ou seja, aqui, tá? Em dezembro e aqui em junho, tá? Então, primavera e outono, periélio, tá? E verão e inverno, afélio. Movimento aparente do Sol. A gente sabe que quem se movimenta, né, é a Terra, não é o Sol, mas dá essa impressão, tá? Sentido inverso ao movimento de rotação do planeta, ou seja, de leste para oeste. O movimento de rotação é de oeste para leste, tá? Então a gente vê aqui o sentido do movimento aparente do Sol, de leste para oeste, e o movimento de rotação de oeste para leste, tá? Portanto, aparentemente, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, o horário no Oriente, ou seja, no hemisfério leste, é adiantado em relação ao Ocidente, que é o Oeste. Ou seja, as horas são adiantadas no hemisfério leste e atrasadas no hemisfério Oeste. Vamos falar agora sobre a Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos ela tem três pontos importantes, né? Que são as direções dos cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Aqui eu coloquei em cores diferentes para a gente identificar claramente. Então, os pontos cardeais, eles são os principais, ó. Norte, sul, leste e oeste, tá?
Então, os colaterais são aqueles pontos que ficam entre os cardeais. Está aqui, ó. Entre o norte e o leste vai ficar o nordeste. Entre o sul e o leste vai ficar o sudeste. Entre o sul e o oeste vai ficar o sudoeste. E entre o norte e o oeste vai ficar o noroeste. Aí os subcolaterais são os pontos que vão ficar entre os cardeais e os colaterais. Como, por exemplo, norte-nordeste, juntou, se torna norte-nordeste. Leste-nordeste, leste-nordeste. Leste-sudeste, leste-sudeste. Sul-sudeste, sul-sudeste. Sul-sudoeste, sul-sudoeste. Oeste-sudoeste, aqui oeste-sudoeste. Oeste-noroeste, oeste-noroeste. Norte-noroeste, norte-noroeste. Então, aqui é a rosa dos ventos com todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A bússola, pessoal, que foi um instrumento inventado pelos chineses no século V. Ela tem essa agulha imantada, né, em cima de um ímã. Ela vai apresentar os graus, as direções colaterais, tá? As cardeais também. Ou seja, ela é atraída para o hemisfério norte, tá? Segundo alguns relatos, principalmente porque naquela área existe muito magnetita, que é a matéria-prima do ímã. O GPS, que é o instrumento de orientação e localização mais utilizado hoje na Terra, né? O GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, são satélites artificiais que vão emitir esses sinais de rádio, que são captados por quem? Pelo GPS. Ou seja, é processado os dados e calcula a posição. Para localizar ruas, avenidas, é necessário ter o software instalado ao receptor de GPS. Ou seja, hoje os celulares, quando a gente pede a localização, quando a gente abre um aplicativo para pedir um Uber, por exemplo, ele dá todo esse mapeamento, ou seja, encontra com maior facilidade, tá? As coordenadas geográficas. Né? As coordenadas geográficas localizam com exatidão qualquer ponto na superfície terrestre, através de linhas imaginárias traçadas pelo globo. Então, essas linhas imaginárias, elas foram estabelecidas por quem? Pelos satélites. Os satélites fizeram um mapeamento todinho do nosso planeta. Tá? Então, dando a latitude e a longitude, você consegue encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. Os paralelos são linhas paralelas ao Equador que circundam a Terra. Cada paralelo, né, abrange os 360 graus do globo, ou seja, dá a volta completa na Terra. O principal paralelo é o Equador. Tá? O Equador ele é importante porque ele vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? Os outros paralelos mais importantes são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Tá? Os meridianos são linhas semicirculares, né, com 180 graus que ligam um polo ao outro. Cada meridiano possui o seu antimeridiano, isto é um meridiano oposto localizado na metade oposta do planeta. O principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Por quê? Porque ele vai dividir a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Latitude. Latitude é a distância em grau de qualquer lugar da superfície até a linha do Equador. Ou seja, aumenta conforme se afasta do Equador. Então, o Equador ele não é o 0 graus? Então, a latitude ela vai variar de 0 a 90 para o hemisfério norte, 0 a 90 para o hemisfério sul. Ou seja, as regiões polares aqui, ó, né, o polo norte e o polo sul, é 90 graus, tá? Então, a latitude, ela vai calcular, né, o hemisfério norte ou o hemisfério sul, tá? Longitude, a distância em grau de qualquer lugar da superfície até o meridiano de Greenwich. Aumenta conforme se afasta do meridiano central, ou seja, o meridiano central é o 0 graus, então se você se afasta para o leste e para o oeste, vai aumentando. Ou seja, a longitude ela varia de 0 a 180 graus.
latitude e longitude. Então, aqui esse mapinha ele mostra claramente o nosso planeta traçado por linhas imaginárias. Então, se você tiver um GPS e der as coordenadas geográficas, você será encontrado facilmente, tá? Tivemos a reportagem, eu acho que foi mais ou menos há 15 dias atrás, um brasileiro que ele ficou preso lá no Alasca, mas ele possuía o GPS. Então, ele deu essas coordenadas geográficas e foi encontrado com bastante facilidade, tá? E lembrando, galerinha, fique em casa, tá? Em breve a gente vai se encontrar. Um beijão.